Eu estava com meu filho no colégio dele e a gente estava jogando futebol. E no caminho para casa, isso já faz algum tempo, ele falou assim: Ô pai, você não é bom em nada, né? Na hora que ele me falou aquilo, eu falei: gente, peraí, o que que essa pessoa está querendo me dizer? Aí eu pensei: bom, a gente estava jogando futebol e eu realmente sou péssimo no futebol, seja no gol, na linha, em qualquer lugar. Então eu pensei: ele deve estar falando do futebol, né? Mas eu preferi guardar essa frase, você não é bom em nada, para analisar um pouquinho melhor. E olha que interessante, no meu trabalho, atendendo famílias, pessoas, ajudando elas a cuidar da vida financeira melhor, eu compreendi que o maior problema da vida do adulto é aquilo que foi aprendido com os pais na infância, mas principalmente a falta de compreensão daquilo que os pais fizeram ou deixaram de fazer. O que eu estou dizendo com isso? Eu estou dizendo que a pessoa ela cria na cabeça dela interpretações para os fatos que ela viveu. Em cima daquilo, ela cria problema de tudo quanto é ordem. E na maioria das vezes tem a ver com um adulto que até hoje não descobriu que virou adulto, que é criança ainda, que está chorando porque o meu pai é ausente, não me deu atenção, isso, aquilo e tal. Eu já tenho gente de 70 anos falando do pai, que quando tinha 13 aconteceu, não sei o que lá, a pessoa passou uma vida inteirinha presa lá nos 13 anos, quando ela teve um problema com o pai. Entende? E aí, olha que interessante, no meu trabalho de autoconhecimento individual, eu tinha muita facilidade, em todas as práticas que eu já fiz, muita facilidade de ver a minha mãe. Porque, por vários motivos, né? Ela estava mais em casa, e também eu vejo que essa questão da comida, né? A pessoa que faz a comida, que, enfim. Então eu via muito a minha mãe, e eu tinha um pouco mais de dificuldade de ver o meu pai. E aí eu compreendi, com essa fala do meu filho, que na verdade o que ele estava me falando é uma visão que ele me trouxe, certo? Que ele poderia estar falando: realmente eu não sou bom em nada, ou naquilo que a gente estava fazendo, mas aquilo era, de certa forma, o que eu via inconscientemente no meu pai. Olha que coisa maluca, gente. Estou te falando assim, porque isso é uma coisa de doido, porque é inconsciente isso. A gente vai gravando essas coisas e se a gente não ficar atento, a gente fica dormindo. E aí a gente vai levando a vida no automático, não vê porque que as coisas não estão andando, e a coisa não vai dando certo e tal, e a gente não está sabendo por quê, né? Mas aí quando eu fui fazer esse exercício, então, peraí, mas que dificuldade é essa de entender que eu ganhei a vida do meu pai? Que dificuldade é essa de entender que ele estava no trabalho, fazendo ali, trabalhando para sustentar uma família de 4 filhos, entende? Uma empresa que tem 45 anos. Então, assim, aí quando a gente olha para isso com consciência, a gente vai vendo a grandeza da pessoa, vai vendo a grandeza do pai, o quão grande ele é, o quanto ele foi capaz de fazer o melhor que ele pôde e mais um pouco ainda, né? Tudo que pôde mais um pouco, para que eu estivesse aqui hoje, né? Falando para você, compartilhando essa história, enfim, estou bem, tranquilo e vivendo a minha vida, e agora eu tenho que fazer com os meus filhos. E a coisa mais interessante é que a pessoa que não compreende o pai, ela faz pior com os filhos. Ela não compreende e ela repete aquilo. É a coisa mais impressionante que tem. Enquanto a pessoa não entende assim: cara, já entendi. Meu pai, ele é mais alto do que eu, ou seja, na hierarquia ele está acima e não tem como, ele veio antes de mim. Então eu devo aqui para ele uma reverência, né? uma gratidão, enfim, pela vida que ele me deu, apesar de qualquer coisa que eu possa ter esperado que eu não recebi. Porque, mais uma vez, percebe o seguinte: as pessoas trazem muito essa coisa: eu fui rejeitado, abandonado, isso, aquilo e tal. E realmente tem gente que foi fisicamente abandonado, rejeitado, mas na maioria das vezes, olha, rejeição, abandono, qualquer coisa desse tipo só existe na mente de quem sente isso. Você percebe isso? Para ficar mais fácil entender, talvez você possa se conectar com uma rejeição que você sofreu quando foi adolescente, um namoro, alguma coisa assim. Você vai perceber isso. A pessoa lá já está vivendo a vida dela, tá nem aí. Você está sofrendo porque é vítima. Estou sofrendo porque eu fui rejeitado, entendeu? Ou seja, a rejeição só existe na cabeça de quem tem isso. Não existe na cabeça da outra pessoa. E na cabeça de pai e mãe, eu sou pai de 2 filhos.
Eu sei o que eu faço para esses meninos. Eu sei que eu faço o meu melhor, eu trabalho por causa deles, tudo é para eles. Qual escola que eu vou colocar eles, onde é que eu vou fazer para eles, qual médico eu vou levar, tudo é o melhor, sempre o melhor que eu posso, mesmo sabendo que eu erro muito, né? Só que eu tenho muito mais oportunidades de acesso à informação, ao conhecimento e à consciência, tenho muito mais consciência das coisas hoje do que os meus pais tiveram, do que os meus avós tiveram. Então é importante a gente pensar o seguinte: eu tenho o dever de melhorar a próxima geração. E não só isso, né? Porque acaba que eu fui falando do assunto, daqui a pouco eu estou falando de coisas muito maiores aqui, não tem problema. Mas voltando para a estaca inicial, para falar da vida financeira que nós queremos ter, né? Se você quer ter uma vida financeira próspera, abundante, quer melhorar a sua vida financeira, não existe segredo ou fórmula mágica para isso. Existem muitos fatores que influenciam, mas uma coisa eu posso te assegurar: reconheça o seu pai, reconheça a sua mãe, aceite o seu pai e a sua mãe do jeito que eles foram, libere-os de toda a expectativa, porque senão não vai andar, não vai andar. Rafael, qual livro você leu isso? Tem muitas teorias que falam sobre isso. Eu estou falando de vivência. Centenas e centenas de pessoas que eu atendi em mais de 9 anos e fui descobrindo esses padrões e essas coisas que mantêm muitas vezes as pessoas paradas no lugar, mesmo já ganhando 20, 30 mil por mês, não consegue sair do rolo assim, ó, aquele buraco, parece que não, agora vai, e aí afunda de novo, e vai, afunda de novo, e não aceita que tem que mudar isso, não aceita que tem que fazer esse reconhecimento, que tem que resolver essa questão, porque muitas vezes o que vai fazer a gente andar com a vida financeira para frente não é o que a gente vai conseguir aqui na frente, é o que a gente vai deixar para trás. Isso é muito interessante de perceber. Ah, eu tenho que estudar planejamento financeiro, eu te dou de graça uma aula de planejamento financeiro, uma planilha de graça para você. Você pode pegar. Se você não tiver feito isso até hoje na sua vida, isso vai te servir por alguns minutos ou alguns dias. Depois você já abandonou isso e está fazendo de novo o que fazia antes. Então, tem que olhar para essas questões que estão além do dinheiro para que a gente possa melhorar a vida financeira. Eu faço isso todo dia na minha vida, né? Todo dia, e eu percebo que a vida é assim, ó, vai rodando, rodando, rodando. O que eu estou vivendo isso de novo? Quando eu não aprender alguma coisa aqui, eu não passo para o próximo, né? E aí fica parado aqui. Então vamos reconhecer aí os nossos pais, né? Eu reconheço meu pai, realmente uma pessoa muito grande, muito especial e muito linda, né? Muito bonita, que está até hoje aqui nesse mundo, trabalhando na mesma empresa que fundou e que sustentou toda a nossa família, toda a nossa vida até muito tempo, né? Eu tinha mais de 18 anos, já tinha saído de casa, ele me ajudava a pagar a conta, enfim, nossa, foi uma luta muito grande. Eu participei, né? Eu trabalhei, comecei aos 12 anos a trabalhar com ele, participei um pouco da história lá dentro do negócio em si. Mas enfim, queria compartilhar com você essa história para você refletir um pouco mais, entender que melhorar a vida financeira, fazer 1 milhão, fazer isso, fazer aquilo, conquistar e tal, etc., não tem nada a ver com dinheiro, tem a ver com essas questões que a gente às vezes não quer ver, mas que está refletindo lá e a gente fica batendo a cabeça, trabalhando igual cavalo velho, né? Trabalhando igual maluco, sem parar, achando que vai solucionar as coisas e não vai, se a gente não olhar para as questões internas que a gente tem, que a gente precisa resolver. Beleza? Então fique com essas reflexões aí, faça as compreensões, tire as suas compreensões, né? Coloca na sua vida, medita sobre isso. Depois você me conta se fez sentido ou não, se isso trouxe para você alguma lembrança ou alguma coisa, alguma ficha caiu aí na sua mente. Compartilha para ajudar os seus amigos, com muito afeto eu fico por aqui. Eu vejo você em breve nos próximos vídeos. Valeu!